Konnichiwa, minasan, como é que vocês estão? Eu sou Ikeda e hoje a gente vai falar sobre meus primeiros 30 dias recordando, né, meu aprendizado de japonês diariamente, certo? Vale dizer que eu não comecei a aprender japonês nesses primeiros 30 dias que eu tô falando, né? Eu já comecei a aprender há bastante anos atrás, mas eu sempre começava e parava, né? E agora eu decidi, pô, eu vou fazer por 1000 dias consecutivos o aprendizado, né? Essa daqui é a meta, inclusive tô fazendo quase todo dia aqui em live, pelo menos revisando o Anki, algumas vezes também consumindo material nativo, né? E então essa minha vez agora de fazer toda essa recordação, né, serve até mesmo para ajudar futuramente quem vai começar a ver números de, pô, quanto tempo que a pessoa gastou, quanto tempo que a pessoa, opa, tá fazendo esse aprendizado japonês. Enfim, eu quero deixar isso como uma gravação para todo mundo, certo? Eu já peço perdão que eu estou semi-nu aqui, não sei, eu tô com calça, eu tô com calça. Mas aqui, como vocês podem ver, a cama tá toda desarrumada, estou sem camisa. Mas é isso aí, vamos nessa, porque eu tô muito de calor, não quero ficar botando uma camisa agora. Né? Porque eu tô gravando o vídeo que eu vou usar camisa. Não! Vamos nessa. Vamos começar falando sobre status, horas de aprendizado nesse primeiro mês, certo? Vale lembrar que eu estou utilizando tanto o Anki para fazer o SRS, né? Fazer essa questão de memorização, de ficar revisando palavras, ficar revisando expressões, até meu cérebro ter intuitivamente já o significado daquilo, a leitura daquilo, beleza? Vou falar também já já do deck que eu tô usando, do baralho, mas eu estou então fazendo tanto Anki quanto consumindo bastante conteúdo em japonês, né? Fazendo a clássica imersão. Para mim, a questão da imersão é sempre mais importante. Vamos lá na questão de dados, certo? Vou estar sempre colocando aqui, ó, como vocês podem ver, está os dados referentes ao Polylogger, é onde eu faço as anotações referentes a quantidade de horas, minutos que eu acabo gastando diariamente em japonês, certo? Como vocês podem ver, aqui está 47,48 horas, né, de aprendizado de japonês nesse um mês, as horas totais, beleza? Eu sempre vou falar nos vídeos as horas totais aqui, no total mesmo de aprendizado desde o início, beleza? Uma média de 1,44 horas diariamente, né? Tá, para mim tá uma faixa bem ruim ainda. Eu quero aumentar isso. Vou falar mais sobre essa questão no prolongar do vídeo. E qualquer coisa, se vocês quiserem avançar, aqui embaixo é só vocês verem que tem como vocês pularem para a seção do vídeo que mais interessa a vocês. Beleza? Vocês podem ver aqui, inclusive, a questão do gráfico de aprendizado desse mês. Como vocês podem ver, houveram picos e houveram baixas extremas, né? Ao ponto de que houve dias em que eu consumi, tipo, 10 minutos. É, e, enfim, não vou mentir sobre isso, né? E houveram dias em que eu consumi por horas e horas, né? Mas a média em si não tá muito boa. Eu quero tentar deixar uma média maior, para pelo menos ficar o gráfico mais reto. Ter picos, obviamente, mas que não fique tão baixo assim, certo? Aqui também vocês podem ver agora a questão da variação de aprendizado que eu acabei tendo, né? Onde a maior parte da quantidade de horas de minutos foi gasta com aprendizado misto, né? Que cor é essa? É azul, roxo? Cara, eu sou daltônico, pessoal, perdão. Nessa cor maior, né? Esse tom maior, ele mais escuro, acho que é. Ele significa aprendizado misto, né? Foi a quantidade de aprendizado misto, esse mixed. E esse aprendizado misto é tanto de ouvir quanto ler ao mesmo tempo, certo? Então eu tanto ouvi japonês quanto eu li japonês ao mesmo tempo. Por exemplo, em séries, em animes, né? Onde em podcasts onde eu conseguia fazer tanto esses dois para aprender pelos dois lados aqui, né, no conteúdo de imersão. E o segundo maior foi a questão de listening, né, a questão de ouvir apenas, né. Então foi ouvindo podcasts, episódio de anime e tudo mais. O terceiro foi vocabulário, que seria a questão do Anki, né. E de último foi questão de leitura, né. Eu não treinei output, não treinei falar, eu não treinei escrever, nem nada do tipo, certo? Estou focando apenas em imersão. Beleza? Não quero colocar nada pra fora, eu quero apenas consumir, jogar coisa pra dentro, certinho? A questão dessa divisão ainda eu vou comentar mais na seção aqui embaixo de imersão que vocês vão estar podendo pular aqui no vídeo. Fechou? Agora, vocês podem inclusive tá vendo aqui desse outro lado a questão do Anki. Né? A questão do Anki, como eu falei, eu estou utilizando o Anki, vocês conseguem ver a contagem de cartões, onde vocês podem ver que as cartas que já estão mais maduras, né, que já foram mais impregnadas na minha cabeça, digamos assim, elas são uma pequena porcentagem, de 3,26%, né? 64 cartões, ou seja, 64 expressões que já estão mais
fixas na minha cabeça, enquanto tem 524 que ainda estou aprendendo, né? Aprendendo. É bastante coisa, né? O Anki tá sendo um certo probleminha pra mim. Eu vou falar mais sobre essa questão na sessão de problemas identificados neste meio tempo. Beleza? Aqui, já que vocês têm o, já que vocês têm os status, eu vou estar só comentando que estou usando o deck Core 2.3K, versão 3, que é um deck para pronto, né, do Anki, onde ele é um dos mais famosos ultimamente, eu acho, nos últimos anos, entre a comunidade gringa, porque ele tem as 2.000 palavras mais utilizadas do japonês, certo? Na pesquisa que o pessoal acabou fazendo, e por isso ele acaba servindo como uma introdução, né? A porta de entrada para que depois você possa sair consumindo mais coisa, se sentindo mais livre de, pô, eu consigo entender pelo menos uma certa porcentagem aqui mais fixa. Né? Então, por isso que eu comecei por ele. Pretendo sim estar futuramente fazendo um deck próprio, né? Mas eu comecei por ele, vou terminar ele, depois que terminar, vou fazer meu deck próprio, meu baralho próprio. Beleza? Vamos agora sobre o conteúdo envolvendo imersão. Vamos colocar aqui, aqui aqui do meu lado, o que eu fui consumindo, certo? Primeiro estudo, eu consumi séries e animes e desenhos, né, em japonês, com áudio em japonês e às vezes até com legenda em japonês, mas nenhum eu consumi com legenda em outro idioma, né? Ou foi japonês puro de ouvido, de ouvir, com áudio, ou foi o japonês também puro de áudio e legenda, né? Mas nada de legenda em português, ou inglês ou outro idioma, certinho? A imersão foi completamente focada em japonês puro e nativo, certo? As séries que eu consumi, Alice in Borderland, eu consumi também a primeira e a segunda temporada, né? Eu comecei a terceira, mas me broxei um pouco essa terceira. E eu consumi ela toda com áudio e legenda em japonês. Beleza? Foi bem proveitoso, inclusive. Houveram muitos momentos em que eu pensei, caraca, eu consegui entender essa cena completa, né? É muito bacana quando você consegue ter isso. Animes que eu consumi Granblue, a primeira temporada, que eu já tinha visto legendado antes, há muito tempo atrás, então eu assisti ela novamente esses tempos, só que em japonês puro, né? Sem legenda em japonês, foi só o japonês em áudio mesmo ali, sem nenhum tipo de legenda, certo? Eu consumi também boa parte da segunda temporada de Granblue. Eu consumi até o episódio 9 ou 10, se não me engano, certo? Também consumi o desenho de Johnny Test. Johnny Test, que é um desenho canadense, mas eu consumi com áudio em japonês, né? Porque está através da Netoflixo. Netoflixo estava lá para eu conseguir estar aprendendo o japonês também, beleza? Vale dizer que eu também consumi o filme Todo Mundo em Pânico em japonês, né? Com dublagem em japonês. Vou até estar passando aqui, ó. Vai estar passando aqui a tela é, no Polylogger, né? Passando tudo que eu fui registrando de consumo, né? Seja o Anki, seja coisas que eu assisti, coisas que eu ouvi. Vocês vão poder estar vendo tudo isso daí. Também, inclusive, consumi áudios condensados, né? O que é um áudio condensado? É o áudio de uma série ou de um anime em que está apenas os diálogos, né? Por exemplo, o áudio de Bunny Girl, o episódio número 1 do anime de Bunny Girl, só que apenas o áudio de diálogos, nada de, pô, trilha sonora, outras coisas, é diálogo, né? Pra fixar também na cabeça. Eu consumi tanto de Bunny Girl quanto de Erased, mas eu parei, inclusive, faz muitos dias que eu não faço, né? Talvez umas 2 semanas e meia, 3 semanas. Consumi também coisa de clanada do episódio 1. Tenho que voltar a ver, inclusive, voltar a ouvir, perdão, essas questões aí, certo? Mas vamos continuar aqui, então. Foram filmes, séries, animes e jogos que eu comentei. Vamos falar um pouco mais agora sobre podcasts em japonês, né? Eu consumi bastante podcast. Eu tô olhando pra cá, pessoal, porque eu tô vendo a lista, né, no meu Polylogger. Eu consumi o Yu Yu no Nihongo Podcast, eu consumi o Ema Japanese, né? Acho que o que eu mais consumi de podcast foi realmente o Yu Yu no Nihongo Podcast. Ah, eu consumi, acho que a maior parte foi ativamente, né? Ouvindo, tipo, parando e prestando atenção. Mas houve dias também que eu consumia de forma passiva, né? É o passive listening. Quando você tá ouvindo apenas de forma passiva ali enquanto faz outra coisa, certo? Enquanto trabalham, enfim. Também teve o Emma Japanese, que eu comentei. A Emma Japanese, inclusive, é um excelente canal, adoro a voz dela, muito fofinha.
Teve outros podcasts que eu acabei assistindo, ouvindo, na verdade, né? Alguns desses eu ouvia e lia, inclusive, porque alguns eles possuem legenda, né? Mas não é sempre que eu tô disposto a ficar lendo também, né? Mas aí também foi algo que eu pude estar fazendo de vez em quando, certo? De podcasts, acho que foi esses. Tem alguns outros que eu possa ter visto, ouvido, enfim, mas que eu não lembro do nome do canal, perdão. Acho que tem um Haru Japanese, algo assim, Haru, né? Haru Japanese. Posso estar enganado, certo? Eu não anotei o nome de todos, assim. Agora vamos passar para a questão de lives e vídeos em japonês. Tudo pelo YouTube, né? Eu consumi vídeos como, por exemplo, de um canal chamado Claude Princess Saori's Life, né, que é sobre uma guria que ela tem uma fazenda, uma japa que tem uma fazenda. Eu também consumi questão de clipes de VTubers como Sakura Miko, Korone, Inugami Korone, a da Hololive, ambas, né? Consumi lives da Korone, um pouco de live da Korone, pouquíssimo, acho que foi tipo uma hora e meia, não lembro. Também live da Nenete, da Valor Live também. Adoro essas VTubers e fiquei vendo live de Pokémon relacionada a elas, certo? Mas acho que não vi tanto vídeo e live assim não, pra ser sincero. Acho que o que eu mais consumi foi realmente a questão de série e anime, né? Em questão de horas eu falo. Mas vamos continuar aqui. Então, de live e vídeos foram esses, que eu me lembro pelo menos. Questão de jogos, eu joguei umas 2 horas por aí, não lembro agora, de Pokémon Suta. Legendos Arceus, né? O Pokémon Legends Arceus, que é um jogo pra Switch, só que eu joguei no emulador. ah, e eu estava focando em leitura do japonês. Ah, o japonês no jogo ele tem furigana, vale dizer. Então dava pra entender a leitura de bastante coisa. Porém, é ruim. Por que que é ruim? Porque era tipo 30 minutos pra fazer para consumir uma cena que deveria durar uns 5 minutos, porque eu parava pra ler tudo. Eu lia tudo e tudo e eu ficava cansado, né? Eu ficava muito cansado, eu queria jogar. Isso. E também os diálogos eram meio meh, eu ficava, cara, tô sem muito saco, sinceramente. Ah, Embora eu ame Pokémon, né? Então acabei jogando por pouco tempo. Inclusive, um fator muito ruim disso é a questão de que não tinha áudio, né? Não tem voz nos jogos de Pokémon. Então você fica lendo, mas não tem nenhuma dublagem ou, enfim, uma voz em japonês pra você estar acompanhando. Aí nesse caso eu prefiro pegar um podcast mesmo. É muito melhor, tá ligado? Vai ser o mesmo tempo, só que eu vou me divertir mais porque pelo menos eu consigo ler e ouvir o que tá sendo escrito ali, né? Vai facilitar bastante nesse caso. Mas enfim, de jogo foi isso. Eu quero sim estar jogando Pokémon. Jogando não, Pokémon não. Eu quero sim estar jogando mais jogos, principalmente Visual Novels, perdão, em japonês, né? Pra estar consumindo texto e áudio. E falando em Light Novel, já que eu comentei sem querer, eu quero sim tá pegando pra ler, nesses próximos meses agora, pegar pra ler conteúdo, né? Mas já vou falar sobre essas questões, do que eu planejo daqui pra frente, sabe? Deixa eu até colocar aqui. É, vou colocar o que eu planejo, certo? Deixa anotado aqui. Eu planejo daqui pra frente. Eu não tinha pensado em colocar isso no vídeo. Beleza, agora vamos passar para problemas identificados neste meio tempo, sobre o meu aprendizado, certo? Problemas identificados, o Anki. A partir do momento em que você fode com. Perdão, palavrões, mas enfim, falo coisa pra caramba. Mas, a partir do momento que você tá vendo todo dia o Anki, mas você por conta de trabalho, falta de tempo, enfim, você perde 1 ou 2 dias, ferrou. Fudeu de vez, cara. Tipo, tô com 300 palavras pra rever. É coisa pra caramba. E ainda tem coisas novas e coisas que eu tava revendo, só que não deu tempo de terminar. Então, tá complicado. Meu Deus, tá muito complicado, rapaziada. Ai, mas vai dar certo. Mas vou ter que, pô, vou ter que parar e sentar um dia e fazer 3 horas de Yankee, provavelmente. Pra tentar agilizar isso. As 3 horas que, pô, se fosse 1 hora de Anki e 2 horas de imersão, seria muito melhor, né? Mas acontece. Tá. Outros problemas identificados é a questão de leitura, né? Eu não li muita coisa. Eu gostaria, tipo, eu li coisa envolvendo o que eu tava ouvindo
em série, em anime, mas eu gostaria de ter leituras mais fixas, né? Não no caso de Pokémon, como eu falei, por causa dos diálogos e porque é uma gameplay ali, você fica mais ansioso por outras coisas. Mas se eu puder pegar mais mangá, mais light novel pra tá lendo, seria o ideal, né? Porque a falta de leitura, eu acho que vai me comprometer nesse longo prazo na questão de absorção de novas palavras, principalmente porque tem muita coisa que não é dita no japonês puro, quando você está dialogando com outras pessoas, mas que na forma escrita, né, a forma de pô, expressar sentimentos, expressar palavras, expressar intenções, expressar detalhe, né, descrições, tudo isso é muito presente quando você pega um livro, uma light novel, uma novel, enfim, para você estar consumindo. Então é algo meio problemático até o momento aos meus olhos. É essa falta de aprendizado por leitura. Né? Outras questões de problemas, cara, acho que não tem mais nenhuma outra grande questão, sinceramente, de problemas. A falta de tempo, né? A falta de coordenação de tempo, obviamente, porque teve a questão de eu ter dias em que eu consumi bastante coisa e dias que eu consumi quase nada. E como eu falei, eu quero deixar algo mais reto de aprendizado, né? Diariamente. Claro, pode ter picos, mas na média tem que ficar uma quantidade razoável de horas diárias ali. Nem que seja 2, 3 horas. Cara, se eu conseguir 2 horas e meia diárias ali na média, já vou ficar muito feliz, sinceramente. Né? Agora vamos falar sobre os meus pensamentos sobre aprendizado. Eu tô curtindo o processo, né? Meus pensamentos, o que eu tô sentindo sobre aprendizado? Eu tô curtindo o processo. Existem pontos em que você acaba olhando e pensa, pô, eu consigo entender bastante coisa aqui. Mas daqui 2 dias você vai e pensa, cara, eu não sei nada de japonês, ai meu Deus, é muito frustrante. E acontece, né? Acontece, é realmente assim. Só que, pô, vai fazer o que quanto a isso? Né? Vai fazer o quê? Não tem muito o que você possa estar fazendo, você só tem que sentar a bunda e continuar consumindo. Né? Tem também a questão de que, às vezes, pelo menos eu senti isso, né? Eu gostaria de estar consumindo outras coisas, mas meu Nihongo não vai me permitir. Seria conteúdo demais para alguém iniciante estar consumindo, né? Por exemplo, eu posso falar até de visual novels que eu gostaria muito de estar jogando, mas que eu sei por quê, já que algumas delas não possuem nem ao menos voz em todos os textos, já complicaria o meu aprendizado. Eu teria que ficar consumindo ela numa tela, usar outra tela aqui para estar tirando print, aí eu jogo no GPT ou eu uso um sistema de OSR, não sei, que identifica, no caso, você passa o mouse e o programa, automaticamente ele identifica a expressão, né? Ele consegue te mostrar no dicionário ou ele consegue puxar a leitura daquilo, enfim, dá para fazer isso, mas sinceramente eu acho que eu não tô num nível adequado ainda pra estar fazendo isso de boa. Pra mim ainda parece que seria muito complicado e é, muita dor de cabeça, né? Por ainda não ter nem ao menos 2.000 palavras mais encaixadas já na minha cabeça daquele deck que eu estou usando, certo? A partir do momento que eu tiver já essas 2.000, acho que 2.000 palavras mais usuais, eu já vou estar supimpa pra estar começando a consumir coisa bem mais bacana nesse sentido, né? Vira e mexe agora eu tô olhando, sei lá, eu abro o Twitter, já que eu sigo a maior parte de japonesas, acaba aparecendo textos e tweets, enfim, e às vezes imagens que eu consigo, pô, eu sei esse kanji, eu sei, eu não sei essa palavra, eu não sei a leitura disso, mas eu sei o que significa. Ou, essa expressão aqui eu vi hoje no Anki, ou eu vi ontem no Anki, né? É bem legal isso, uma coisa bacana que dá uma recompensa mental, né, com toda certeza, pra você continuar aprendendo japonês, então acho bem bacana tá fazendo algo assim. É, consumindo coisas no mundo, porque você vai interligando com o que você tá aprendendo já. É bacana, bacana. Mas vamos lá, falar então do que eu planejo daqui pra frente, né? Eu planejo, como eu falei, consumir mais material de texto, né? De texto puro, light novels, visual novel principalmente. Acho que é bacana pegar visual novels para estar aprendendo. Principalmente eroguês. Por que não, né? Por que não?
Eu vejo muita gente que tá aprendendo japonês que fala que a eroguês, né? Visual novels eroguês são muito bons. Os erogames, né? Games eróticos são muito bons. Vamos testar, vamos testar. A série Fate Stay Night não é um eroguê, se não me engano? Ou era um eroguê, não sei. Perdão, meu nariz está entupindo. O que mais eu pretendo? Eu pretendo estar consumindo mais e mais anime e mais séries, certo? Eu gostaria de também estar fazendo esse tipo de vídeo a cada algumas metas, né? Por exemplo, o próximo que eu planejo fazer é após os 3 meses, né, de aprendizado de japonês, depois após 6 meses, depois após 9, 9 meses ou talvez um ano mesmo, né? E fazer que nem os gringos acabam fazendo esses vídeos de, olha, meu progresso está sendo esse, né? Acho que é algo bacana. Eu planejo finalizar o deck do Anki em dezembro, né? Finalizar de ver pela primeira vez todas as palavras. Não quer dizer que eu vou ter finalizado de tornar elas maduras, né, na minha cabeça. Para tornar maduro, eu acho que vai demorar pelo menos até abril, junho, né? Mas após eu ter visto todas elas até dezembro, até o final de dezembro, eu gostaria de janeiro ou ali para fevereiro estar criando meu deck próprio, né? Usando de ferramentas como o Migaku ou ferramentas gratuitas mesmo, né? Para estar fazendo a acoplação, acoplar o que eu consumo, seja na Netflix, no YouTube, pela legenda, pelo áudio também, tá jogando direto no Anki, né? Existem essas ferramentas hoje para isso, que torna tipo um clique, você já salva um cartão com um momento específico do que você está consumindo, com aquela expressão que você quer salvar, né? Acho que é bem bacana, com toda certeza. E já mostra, às vezes, com uma tradução ou com o significado daquela palavra, né? Inclusive, eu mal posso esperar, e agora eu não sei dizer quando que vai acontecer isso, mas eu gostaria muito de ver a questão de, pô, é, eu conseguir entender palavras em japonês usando do dicionário em japonês, né? Em vez de estar usando do Dictionary.org, que é o dicionário que eu uso, que ele traduz do japonês para o inglês, né? Eu gostaria de estar usando um dicionário puro japonês, ah, a- mas aqui eu não vou colocar data, eu só espero que seja até o final do ano que vem eu consiga estar fazendo isso, né? Eu não sei quanto tempo que demora para já entrar num ponto bacana para esse tipo de coisa. Que mais? Eu planejo, deixa eu pensar. Nesses próximos meses eu não tô planejando nenhum output, né? Não tô planejando falar ou escrever. Mas, se eu fosse colocar uma meta de tempo pra fazer isso, eu colocaria, pô, talvez a partir de daqui a um ano, né? Hoje é dia 26/10 que eu tô gravando isso. Então, daqui a um ano talvez tá fazendo algo assim. Não sei, acho que seria bacana, sinceramente. Começar a entrar em coisa tipo VR chat, né, que o pessoal entra pra falar com japoneses, ou não sei, procurar japonês no Migo, não sei, enfim. É, existem várias formas, né, mas por enquanto eu não tô com planos no momento, nem nesses próximos meses. Que mais que eu pretendo para os próximos meses aqui? Consumir bastante live, inclusive. Eu gostaria de consumir cada vez mais VTubers, né? Acho que é bacana estar consumindo mais coisas que eu gosto, assim. Ahn, Só que eu tenho que ajeitar ainda a questão do tempo que eu vou botar pra isso. Até porque também eu tenho outros planos para daqui os próximos meses, como me mudar e, enfim, tenho que estar continuando a juntar uma grana, né? Então tenho que continuar trabalhando e eu não posso estar simplesmente botando qualquer tempo assim pra ficar consumindo coisas em japonês, infelizmente. Mas é isso, né? Por enquanto é dessa seguinte forma e vamos ver daqui 2 meses como é que vai ser no meu vídeo de 3 meses aprendendo japonês. Continue aqui comigo no canal que eu vou trazendo diariamente questões desse meu aprendizado e questões referentes ao que eu estou consumindo e questões que eu estou aprendendo do Anki, beleza? Certinho? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Entra na comunidade aqui do Discord que eu criei para o pessoal que está aprendendo japonês, né? A comunidade Rumo ao Japonês. Você pode estar entrando e compartilhando sempre ali o que você está aprendendo, materiais nativos que você está usando, né? Aí eu compartilho materiais, links, o decks no Anki, enfim, compartilho bastante coisa lá pro pessoal. Compartilho também seu progresso no Anki diariamente, né? Acho que é uma boa para incentivar a galera. Mas é isso, rapaziada. Até depois. Muito obrigado por
me assistirem aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E arigatou gozaimasu, mata né!